Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Quem trabalhou hoje? Quem trabalhou? Boa. Glória a Deus por você que trabalhou hoje, por você que já se movimentou e para você que está na casa do Senhor para aprender mais da palavra, para renovar as suas forças e para, fala comigo, pedir ajuda. Coragem para pedir ajuda. Glória a Deus pela sua vida, que tem buscado estar na casa do Senhor para se renovar e para entregar para Ele aquilo que você tem de melhor. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque é maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa. Assim como o salmista orou, Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos presenteou com a vida. Obrigado porque o Senhor nos deu uma dádiva que é a vida, Senhor. Obrigado por podermos mais uma noite estarmos reunidos na Tua casa para ouvir a Tua voz, para aprender da Tua palavra. Obrigado pelo presente, Senhor, de participarmos da Tua mesa. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós que não somos merecedores, mas através do Teu sangue o Senhor abriu o caminho mais uma vez e hoje nós podemos chegar até o lugar do socorro. Hoje nós temos acesso ao lugar da ajuda. Eleva os meus olhos para o alto, de onde virá meu socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Senhor, nenhuma palavra, Senhor, que pode sair da boca de um homem, Senhor, é maior do que a Tua presença, maior, Senhor, do que a Tua graça sobre nós. Por isso, nessa noite, eu peço que o Senhor use, Senhor, os meus lábios, Senhor, para compartilhar aquilo que está no Teu coração, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, para o dia de hoje, para a noite de hoje. Que nós possamos ser levados, Pai, a um lugar de intimidade contigo. Leva-nos um lugar, Senhor, de confiança em Ti, Pai. Que os nossos corações possam encontrar um lugar, Senhor, de ajuda. O nosso lugar de ajuda, Senhor, é no Senhor, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o nosso espírito esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Leva-nos a um lugar, Senhor, de intimidade contigo, Pai, de fome pela Tua presença, Senhor. Eu preciso da Tua graça, Senhor, aqui comigo, Pai. Nós precisamos da Tua graça conosco, Senhor. Assim como Moisés orou, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não daremos um passo. Nós temos aprendido, Senhor, a guerrear aqui nessa casa, Senhor, e eu honro esse lugar, honro os pastores que têm se levantado aqui, em obediência àquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Que nessa noite nós possamos aprender também, Senhor, que pedir ajuda também é um ato de guerra. Abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pode sentar, irmão. Mais uma vez, eu agradeço aos pastores dessa casa por me darem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. É algo que eu sou apaixonado por fazer. E ao mesmo tempo que eu sou apaixonado por fazer isso, todas as vezes que eu sou convidado, eu fico pensando, uau, Deus, obrigado, né, por confiar em mim mais uma vez, e obrigado pela Tua graça que me alcançou mais uma vez. E o mais incrível de tudo é que a temática de setembro, qual é a temática de setembro, gente, do nosso mês aqui?
Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... coragem para pedir ajuda. É uma das coisas que o Senhor mais trabalha comigo ao longo de toda a minha vida cristã, porque eu tenho dificuldade para pedir ajuda. E o pastor Pablo, usando o ChatGPT, né, no domingo, ele falou sobre um tema muito delicado, né, sobre orgulho. E eu já tinha feito a minha bênção do usuário, né? O meu esboço já estava pronto para a ministração de hoje, desde quando eu fui convidado. Mas eu fui ver a minha maldição também, cara, né? É o meu pecado, né? O pecado. E eu tô aqui com o meu GPT aberto, porque eu também vou ser vulnerável com você, já que a gente tem que pedir ajuda. Deixa eu te falar o que o GPT falou. A minha bênção tá ligada à sabedoria, né? Segundo o ChatGPT, né? Segundo o profeta aqui, GPT. A minha bênção é sabedoria e influência para transformar vidas. É isso que apareceu aqui. E em relação ao meu pecado, à minha maldição, e sendo muito vulnerável com você aqui, eu não falei isso para ninguém, a não ser um grupo de amigos. Hoje, eu estava me preparando para a palavra, e eu vim diretamente de Bragança Paulista para cá, eu estava visitando um cliente, vim direto do cliente para cá. E dentro de um contexto que coube isso aqui, eu compartilhei com eles qual era o meu pecado, o meu desafio, né? E abrindo meu coração para vocês aqui, qual é a minha maldição, né? A hipótese com base no meu perfil aqui, segundo o GPT. A minha maldição está ligada à hiperperformance, autoexigência ou controle. Algumas manifestações possíveis, né? No Diego Rodrigues, pastor Diego Rodrigues no dia a dia. Essa é a minha sombra, essa é a minha luta. Sentimento de que você nunca está entregando o suficiente. Dificuldade de pausar, soltar o controle ou confiar que outros vão manter o padrão. Crítica interna constante, mesmo em meio a conquistas. E a última coisa, medo de ser irrelevante. O que te empurra a dizer sim para tudo. Quase que eu abracei aqui e falei, fala mais, profeta. Esse sou eu, irmão. Isso aqui fala muito sobre mim. Uma pessoa que busca hiperperformar sempre. Que mesmo quando entrega o resultado, mesmo quando bate meta, fico pensando, poxa, mas eu poderia ter feito mais. E que quando faço algo muito bem feito, tenho dificuldade de delegar, de confiar que alguém vá fazer com qualidade. E durante anos, eu luto com isso. E eu entendi a necessidade, eu entendi a importância de pedir ajuda. Eu estou apaixonado por essa série. Nós ainda temos outras 2 quintas-feiras. E eu estou muito empolgado com aquilo que Deus tem feito na nossa casa, aqui na casa do Pai. Porque são homens e mulheres de verdade, de carne e osso, que amam ao Senhor, mas que também têm suas dificuldades. Olha para essa pessoa linda do teu lado aí, olha para ela. É uma pessoa linda, maravilhosa, especial, só que é uma pessoa que também precisa de ajuda. Quem aqui precisa de ajuda? Todos nós precisamos. E a nossa ajuda, ela vem do alto. A pessoa que eu quero usar como referência aqui para a nossa reflexão de hoje, para a nossa palavra de hoje, é o nosso irmão Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero começar lendo com você um texto que está em Salmos 37, verso 7, do verso 7 até o verso 11. Salmo 36, eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Salmo 36, versículo 7, diz assim: como é precioso o teu amor leal, ó Deus. Todo ser humano encontra refúgio, repete comigo, irmão, refúgio. Todo ser humano encontra refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende o teu amor leal aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Estudando o contexto todo da história de Davi, irmão, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu não vou trazer nada de novidade em relação àquilo que você já ouviu sobre a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Só que ele é um homem que cometeu diversos pecados. Só que o que diferencia Davi de outros
outras personagens da Bíblia, é que Davi reconhecia que a sua grandeza, que o seu resultado, que a sua performance, que as suas riquezas, os seus avanços vinham do Senhor e não vinham da sua habilidade, da sua destreza com uma ferramenta para derrubar um gigante, ou com a tua habilidade de tocar um instrumento, ou com a tua capacidade de guerra. Ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Davi sabia pedir ajuda. Se você não apenas ler salmos, mas se você estudar salmos, você vai ver que Davi escreve salmos quando ele está cheio de alegria. Só que Davi também escreve salmos quando ele está muito triste. Davi escreve salmos quando ele está no palácio cheio de riquezas. E Davi também escreve salmos quando ele está se fingindo de louco, fugindo para não ser morto. Davi, ele aprendeu a pedir socorro nos dias difíceis e glorificar ao Senhor e adorar ao Senhor nos dias cheios de alegria. Nós precisamos pedir ajuda. E é claro que nesse mês de setembro, representando o Setembro Amarelo, essa temática sobre suicídio, sobre as questões emocionais, as questões da mente, da alma, é claro que nós precisamos olhar para isso, só que não tem como olhar para isso e ignorar a palavra. Nós precisamos pedir ajuda uns para os outros, só que a nossa maior ajuda sempre será aos pés do Senhor. Quem crê nisso? O grande desafio é que muitas vezes nós esquecemos para onde correr. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes falamos do povo de Israel? Nós lemos Êxodo, e Êxodo retrata um povo que foi escravizado durante 400 anos, que havia recebido uma profecia que seria liberto, e de repente aparece o libertador, Moisés. E o povo vê as 10 pragas acontecendo. Se você estudar o livro de Êxodo, você vai conhecer toda essa história. Eu tenho certeza que você sabe muito bem essa história. O povo vê 10 pragas acontecendo. E de repente, depois de ter vivido vários e vários milagres, eles se deparam na frente do Mar Vermelho, e o povo ora, agradece, ou eles começam a murmurar e reclamar? O que acontece, irmãos? Me ajuda a pregar. O que acontece? Eles murmuram. E quantas vezes eu, pastor Diego, já critiquei o povo de Israel. Como assim? Eles veem a glória acontecer, eles veem o milagre acontecer, eles viram várias coisas acontecerem. E algum tempo depois, porque a dificuldade surgiu, eles começam a murmurar. E aí de repente Deus faz mais um milagre, e o Mar Vermelho se abre. Glória a Deus pelo milagre. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus pelo milagre. O Mar Vermelho se abriu. E daqui a pouco o Mar Vermelho se fecha, e eles são livres dos seus inimigos. Só que eles sentem sede um pouco depois. E o que eles fazem, irmãos? Eles buscam ao Senhor, eles pedem socorro, eles pedem ajuda, ou mais uma vez eles reclamam? E nós, muitas vezes, eu e você, criticamos o povo de Israel. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei um pouquinho atrasado, irmãos. Eu peguei um acidente. Infelizmente, eu peço que inclusive você ore pela família, porque eu passei por um acidente mortal na estrada agora. Uma pessoa faleceu, estava estirada ali na rua. Eu passei agora por um acidente. E eu cheguei um pouquinho atrasado, e a Lari e o Carlos são grandes amigos. A Larissa falou para mim assim: sem porrada hoje, hein? Porque a Larissa, né, já ouviu algumas ministrações, e pô, Lari, eu sou super paz e amor, né? Eu não fico dando muita porrada. Mas a gente critica muitas vezes o povo de Israel. Só que, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Vivemos milagres. Quem aqui já viveu algum milagre da parte do Senhor? Quem já viu? Quem aqui, se você tivesse com o microfone na mão aqui agora, você teria algo para testemunhar? Quem aqui teria algum testemunho? A verdade é que todos nós temos algo para contar, todos nós temos algo para compartilhar da parte do Senhor. E quantas vezes eu e você já reclamamos quando uma dificuldade chega? Quando a ansiedade bate na tua porta, quando a tristeza profunda vem, ou quando você não é curado num culto que várias pessoas foram curadas, quando a porta não é aberta para você num culto que várias portas se abriram. A real, irmão, é que a verdade que nós precisamos entender é o que Deus nos deve. O que Deus deve para você, irmão? O que o Senhor deve para mim? Uma coisa sou eu entender a minha pequenez e pedir socorro e pedir ajuda e ter coragem para pedir ajuda ao Senhor.
Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que o Senhor tem que restituir alguma coisa. O Senhor não tem que restituir nada, Ele não tem nenhuma obrigação de me dar alguma coisa. Só que Ele é tão bondoso, que Ele sabe que de vez em quando eu vou me esquecer de algumas coisas. E por isso é importante nós pedirmos ajuda. Ajuda para o irmão do lado que está fervoroso, ele está queimando de amor e de paixão, e de repente quando eu me conecto com essa pessoa que está cheia de amor e paixão, mais uma vez a minha fé é ativada, mais uma vez o meu amor, a minha paixão pelo Senhor é ativada, porque eu estou vendo alguém queimando e ardendo por amor e paixão, de amor e paixão. Não caminhe sozinho, irmão, por favor, peça ajuda. O salmista diz que o amor leal do Senhor é precioso, e todo ser humano encontra refúgio à sombra das suas asas. Nós precisamos estar conectados com esse Senhor, que tem um amor que é leal, que não nos abandona, e esse amor muitas vezes é representado por um abraço de alguém aqui. Quando o pastor Pablo é um pastor evangelista, a primeira vez que eu pisei na casa do pai foi um culto de batismo, e ele ficou aqui falando, é a última vez que eu te chamo, de repente você quer se batizar agora, e eu contei ele falar umas 11 vezes, é a última vez que eu te chamo. Tem um coração evangelista. E quantas vezes nós temos essa oportunidade de agarrar uma pessoa pelo braço, e ser o elo de ajuda para essa pessoa, para trazer essa pessoa até o altar, e deixar Deus fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Não sou eu e você, não é a minha oração, não é a sua oração que vai fazer algo, mas de repente você é o elo, de repente você é a ponte, que Deus vai usar para conectar essa pessoa até o altar, conectar essa pessoa até a essência, conectar essa pessoa até um lugar de cura, de transformação. Quem está entendendo, irmão? E às vezes a gente pensa, não, poxa, acho que é coisa da minha cabeça, de pegar essa pessoa e levá-la lá na frente, ou de orar com ela, ou de colocar a mão no ombro dela e dar uma palavra de incentivo, ou uma palavra da parte do Senhor. Irmão, acho que é o diabo falando no teu ouvido, pega a pessoa lá e leva lá no altar, né? Será que é Deus falando? Quantas vezes nós nos questionamos isso? Será que é Deus falando no meu ouvido? Lari, eu não consigo, vai ter que ser um pouco mais agressivo. Será que é o diabo falando no meu ouvido? Pega o irmão no braço e leva lá no altar. Irmão, será que é coisa da minha cabeça orar com uma pessoa? Será que eu preciso perguntar para o Senhor se é da parte dele oferecer uma palavra de suporte, incentivo e amor? Será que Satanás seria tão ruim de planejamento? Eu sou o cara que fala de planejamento. Será que Satanás seria tão ruim de planejamento para nos encorajar a amarmos uns aos outros ao ponto de ajoelharmos e chorarmos juntos, oferecendo ajuda? A temática é coragem para pedir ajuda, só que quantos de nós poderíamos oferecer ajuda para aquele irmão que de repente nem consegue mais pedir ajuda? Quem aqui já foi incentivado por alguém, no momento que você nem força tinha mais, e alguém te empurrou até um lugar que você foi ajudado? Quem já passou por isso? E por que não nós, irmãos? Por que não nós hoje, oferecendo esse incentivo, esse empurrão, esse suporte para que alguém pudesse, então, ter acesso ao Senhor? Davi tinha os seus que estavam ali junto com ele. Vamos ler um outro texto. Salmo 37, 18 e 19. Abre a tua Bíblia. Salmo 37, 18 e 19. Salmos 37, 18 e 19. Diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, fala comigo, adversidade. Em tempos de adversidade não serão envergonhados, em dias de fome terão fartura. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós nunca encontraremos Deus falando que os nossos dias seriam fáceis. Em nenhum lugar da Bíblia o Senhor nos orienta a buscar uma vida tranquila.
A pastora Bruna foi usada algumas semanas para iniciar uma nova estação na nossa igreja, uma estação de treinamento, uma estação de ativação no nosso espírito. E a pastora Bruna foi usada aqui em cima para falar, nós estamos em guerra, e o pastor Paulo pegou o microfone logo na sequência, e nós iniciamos um treinamento. Eu estava acompanhando online esse culto, e da minha casa, orando com a minha família. Eu me perdi no horário, eu falei, poxa, né, o louvor está um pouco longo hoje. E aí eu olhei para o relógio, era 11h37 mais ou menos, quando eu olhei. E eu pensei, eu acho que não vai ter pregação hoje. E foi um dia de batalha, um dia de guerra. Ontem nós perdemos um guerreiro. Quem acompanhou uma morte muito importante que aconteceu ontem nos Estados Unidos? Quem acompanhou isso na internet? Uma pessoa que defendia os valores do reino. Família, Deus, e foi brutalmente assassinado, ao vivo, na frente de centenas de pessoas, com um tiro no pescoço. Nós estamos realmente em guerra. E por estarmos em guerra, nós precisamos estar cientes de qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar. Irmão, pedir ajuda não é simplesmente um ato maneiro, um ato legal para que você continue crescendo e prosperando. É uma questão de você continuar fluindo naquilo que Deus tem para você, e oferecer ajuda também é. O que eu estou falando aqui tem a ver com essa questão de ontem. O ponto é, nós estamos em guerra e nós precisamos estar preparados para pagar o preço que for necessário. E o quanto você está disposto a sangrar pelas pessoas, oferecendo ajuda. A temática é coragem para pedir ajuda, e o quanto você está disposto a oferecer ajuda. Se nós buscarmos a ajuda do Senhor, a palavra está dizendo que em tempos de adversidade, nós não seremos envergonhados. E mesmo se nós morrermos, irmãos, fisicamente, nós sabemos que a nossa herança é eterna, e nós teremos a nossa recompensa, o nosso galardão. E nós iremos glorificar o nosso Senhor com a nossa vida e com a nossa morte. Peça ajuda para que enquanto você estiver aqui, você consiga de fato fluir naquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Não deixe o teu orgulho, como foi ministrado no culto de domingo, não deixe o teu orgulho afastar você daquilo que o Senhor tem para você. No meu caso, não deixa a hiperperformance, a necessidade de sempre fazer mais e fazer melhor, me afastar daquilo que o Senhor tem reservado para mim, e de repente, eu, Diego, o que eu tenho que aprender a fazer é pedir mais ajuda, é a minha baita dificuldade, é o meu grande desafio, é expor a minha necessidade de falar, pastor Nilson, por favor, me ajuda aí, cara. Está difícil, está pesado. Essa semana, na segunda-feira, exercitando o que nós estamos aprendendo, eu mandei mensagem para o pastor Pablo, eu falei, pastor, não sei se você vai enxergar essa mensagem a tempo, mas eu vou começar o principal evento que eu ministro a cada 2 meses, e cara, estou com o meu espírito muito abalado, se você puder, ora por mim. Eu estou exercitando, irmão, porque é difícil para mim isso, pedir ajuda, mas é para o pastor, cara, é difícil para mim. Sabe o que passa na minha cabeça? E de repente, quando eu te contar isso que passa na minha cabeça, de repente você vai falar, nossa, eu acho que eu tenho isso aí também. Muitas vezes eu não peço ajuda, porque eu acho que eu estou incomodando a outra pessoa para quem eu estou pedindo ajuda. Não precisa levantar a tua mão, tá? Mas quem aqui passa por isso às vezes? Não se sente merecedor de ser ajudado. Às vezes é o orgulho que te afasta disso, às vezes é o teu sentimento de inferioridade. Um dos bloqueios emocionais dos nossos dias. A internet pode ser uma bênção para nós, irmãos, e pode ser uma maldição também. Quando a gente fica se comparando com outras pessoas, e aí a gente se sente inferior. Quantas vezes nós não avançamos naquilo que Deus tem para nós, porque eu penso, poxa, eu não falo tão bem assim. Eu não sei me vestir tão bem. Eu não tenho tanto talento, tanta habilidade. Não é para mim, eu não nasci para isso. De repente por coisas que você viu na tua primeira e segunda infância, do 0 aos 12 anos de idade, através daquilo que você viu, ouviu, do seu pai substituto, dos seus pais ou pais substitutos. Quais são os bloqueios emocionais que nós tivemos? Eu estou muito à vontade aqui contigo, e eu acredito que pouquíssimas pessoas dessa casa sabem o que eu vou te contar aqui agora. E nós iremos olhar ainda mais para a palavra, só que eu sei que algo que eu vou te contar aqui agora vai, primeiro,
deixar a energia da casa mais baixa inicialmente, mas eu sei que isso vai abrir uma porta de cura para quem precisa de cura na alma aqui hoje. Quem crê nisso? Que hoje é noite de cura. Eu acredito que hoje é noite de cura. Um dos motivos de eu ter decidido vir para a casa do Pai é eu tinha decidido servir a cidade de Campinas, porque eu nasci em Campinas. Eu moro em Valinhos desde os meus 6 anos de idade. E eu dirijo agora, irmãos, 25 minutos todas as vezes que eu venho para cá. Financeiramente eu decidi não fazer conta, porque na minha cabeça eu viria para cá só aos domingos. E eu pensei, poxa, eu nem vou servir logo, né? Eu vou só vir aqui, vou ser cuidado, né? E aí de repente uma gangue apareceu lá em casa, acho que foram uns 12 pastores lá em casa. Falei, meu Deus. E aí eu fui intimado lá e o pastor Igor começou a me fazer 512 perguntas. Eu comecei a suar, eu falei, meu Deus, cara, todo membro passa por isso, né? Será que... E eu fui intimado lá na minha casa. Por que você saiu da tua igreja? Por que você está vindo para cá? O que você quer fazer aqui? Quantos filhos você tem? É só isso aí mesmo ou tem mais de um? Tira mais um do quarto lá. Eu falei, não, é só 3 mesmo. E aí depois eu parei de fazer conta para ver quanto eu estou gastando, porque aí descobri que tinha culto de segunda, aí depois tem culto de quarta, aí tem culto de quinta, aí depois tem não sei o que de sábado, aí tem festa das crianças. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a vinda de domingo, né, são várias vindas para cá agora durante a semana. Um dos motivos de eu decidir vir para cá é porque eu nasci em Campinas e eu queria servir a cidade de Campinas. A casa do Pai, ela atende bairros que eu cresci. Eu cresci no Jardim Florense 2. Quem conhece o Jardim Florense 2? Você conhece a minha casa, de repente, que eu nasci e cresci lá. A última casa do bairro, na frente do campo de futebol, depois tem a lagoa. Eu cresci nessa casa. E algumas coisas que eu vou te contar, algumas pessoas mais íntimas, Carlos e Lari, conhecem essa história. O meu melhor amigo de infância foi o cara que matou meu primo com 2 tiros anos depois. Eu me mudo para Valinhos, eu tenho uma deficiência no braço esquerdo chamada lesão do plexo braquial, então eu tenho o braço torto, irmão. Qual que você acha que era o meu apelido na infância? Fala aí, me ajuda. Homenzinho torto, poxa, eu não tinha visto essa ainda, Lamane. Acabou de gerar um novo bloqueio aqui, essa eu nunca tinha visto. Eu estava curado até agora, vou ter que fazer um novo. Vou ajoelhar hoje aqui na hora do apelo para homenzinho torto. Eu tinha ouvido só tortinho. Homenzinho torto é. Batoré, tortinho. Homenzinho torto. Você acha que eu tinha bloqueio de identidade, irmão? O que você acha? Quando tinha jogo de futebol, camisa contra sem camisa, qual time você acha que eu queria ficar? Camisa. Porque meu osso é um pouquinho saltado para frente aqui e eu ficava envergonhado. O meu braço é um pouquinho mais fino do que o outro. Já é fino, né? Inteiro fino. O braço esquerdo é um pouquinho mais fino. Meu braço ficou atrofiado até os meus 2 anos de idade e eu era muito zoado por conta disso. E beleza, eu cresci com esse negócio. Aí eu cresci num bairro que hoje o Florense é um bairro que está estruturado há 30 anos. Era um bairro extremamente violento e caótico. Eu cresço vendo muita violência, cresço vendo amigos morrendo, e meus pais decidem ir para Valinhos, dando um passo de fé, para cuidar de nós, para dar uma vida melhor para os filhos. E eu cresço num cenário melhor, só que nesse cenário, meu pai decide trazer uma pessoa para dentro da nossa casa, uma pessoa da nossa família, para ajudar essa pessoa. E com 8, 9 anos de idade, eu sofri abuso sexual dentro da minha própria casa. E é um pastor te falando isso. Uma pessoa que sobe no palco, que pega o microfone, que ministra sobre a tua vida. E abusado aos 8 anos de idade. Até quantos anos eu carreguei isso sozinho, irmãos? Até que idade você acha que eu carreguei isso? Até os meus 27 anos de idade. A Raquel, minha esposa, era a única pessoa que sabia disso. Porque quando eu pedi ela em casamento, ela decidiu contar um buraco emocional dela, que um dia eu vou deixar que ela conte aqui para você. Eu não vou tirar esse prazer da Raquel contar o testemunho dela para você. Eu pedi ela em casamento e ela soltou uma bomba no meu colo, falou assim, eu caso contigo, mas toma essa aí. Eu falei, já que você tem uma aí, eu também tenho. E aí eu contei para ela, falei, já que você tem uma treta aí, deixa eu te contar uma treta aqui também. Aí você está tudo arrebentado, eu também estou, vamos casar e a gente, né? E aí eu contei isso para a Raquel.
Até os meus 27 anos de idade, eu me casei com 21, 22. Até os 27, só a Raquel sabia disso. Até eu ter um bate-papo parecido com esse aqui que a gente está tendo. Até que um dia eu fui encorajado a pedir ajuda. Irmão, você acha que isso atrapalhava a minha vida? O que você acha? Sim ou não, irmão? Eu tinha medo de confiar nas pessoas. Eu tinha medo, inclusive, de confiar 100% no Senhor. Não me entregava 100%. E eu estou te falando de eu já era pastor. E ainda assim, até os 27, emocionalmente, eu estava bloqueado. Eu já tinha feito quebra de maldição, porque eu cresci na igreja. Eu já tinha orado. Eu sentia a presença do Senhor. Só que eu não fluía em todas as áreas que eu poderia fluir. Por quê? Porque eu tinha um buraco nas minhas emoções. Algo que só o Senhor pode curar. Só que eu preciso colocar isso nas mãos do Senhor e pedir ajuda, especificamente. E eu fui procurar ajuda de profissionais. Irmãos, um cara orgulhoso, religioso, que achava que estava bem com tudo. Aos 27 anos de idade, eu fui abrir isso para as pessoas e pedir socorro, pedir ajuda. Começar a fazer terapia, para olhar para dentro e curar aquilo que tinha que ser curado. Enquanto eu te conto isso, você vê uma vítima aqui na tua frente? Não, porque uma pessoa que está curada, enquanto ela não é curada, uma pessoa que está ferida, enquanto ela é apenas ferida, ela tem o que para oferecer? Feridas. Uma pessoa curada, o que ela tem para oferecer? Cura. Ela mostra cicatrizes que foram curadas. O que eu estou te mostrando são cicatrizes, que hoje eu me orgulho. E eu entendo que o Senhor permitiu, porque o Senhor é soberano. Falar de algumas características de Deus é algo maravilhoso. Falar que Deus é amor é incrível. Falar que Jesus é salvação é ótimo, fica fácil de entender isso. Agora, uma das características, uma das virtudes do Senhor é que Ele é soberano. Aceitar a soberania de Deus é algo para cristão maduro, irmãos. É algo para filho de Deus que reconhece de fato que Deus vai fazer coisas que talvez eu e você não entendamos. E hoje eu tenho plena convicção que o Senhor me deu um presente. Qual presente? Ser abusado aos 8 anos de idade. Talvez isso te escandalize. Como assim um presente, pastor Diego? Você está maluco? Se eu não tivesse isso, eu não estaria falando sobre cura com você hoje à noite. Eu não teria tido a permissão do Senhor. Eu não teria tido o privilégio do Senhor de me colocar num lugar de humilhação e falar: Senhor, cura isso pelo amor de Deus, porque não tem nenhuma palavra humana que pode curar. Se eu não tivesse passado por esse lugar de desespero, eu não saberia quão é necessário clamar pela graça, cura do Senhor. Eu ouvia falar sobre cura, eu cresci no ambiente, mas eu nunca tinha desfrutado disso da parte do Senhor. A cura estava liberada para mim, sim ou não, irmãos? A cura estava, irmãos, liberada, sim ou não? Estava, só que eu nunca tinha me colocado nesse lugar, falando: Senhor, faz em mim, faz em mim. Eu poderia te falar várias outras feridas, irmãos. No meio desse caos emocional, com 8, 9 anos de idade, eu nem sabia o que tinha acontecido, né? Não tinha maturidade para entender aquilo. Meu pai entra em depressão por outros motivos. E meu pai fica internado na PUC, aqui na John Boy. Na parte psiquiátrica, como louco mesmo. Meu pai tentou suicídio 3 vezes, e eu cresço nesse ambiente. Abusado sexualmente, Lawane, homenzinho torto. Desculpa, tá desculpada, já te desculpei já lá atrás, quando eu pedi ajuda. Homenzinho torto, abusado, pai internado no hospício, babando na grade, dopado de remédio sem me reconhecer. Em uma das visitas mais marcantes que eu fiz pro meu pai aqui na PUC. Tudo isso me fez amadurecer, não porque eu era bom, porque a graça do Senhor, mesmo nesse ambiente de caos, mesmo sem eu ter pedido ajuda ainda, a graça dele já me guardava. A graça dele já me protegia. A graça dele me levava para um lugar que um dia eu teria maturidade para entender. Foi um presente do Senhor para mim, o Senhor me guardou até aqui, e agora eu tenho maturidade para entender que eu não consigo e eu não preciso fazer sozinho. Eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir. E eu abri meu coração para uma profissional, falando: Mariana, me ajuda.
Uma profissional que hoje leva o nome da minha filha mais nova. Minha filha leva o nome dessa profissional. E não foi numa oração, irmão, foi abrindo meu coração falando, eu preciso de ajuda, eu estou machucado. Eu já orei, eu já pedi a graça do Senhor, eu me sinto curado espiritualmente, mas como é que arranca esse negócio? E sabe o que é mais louco, irmão? 30% dessa sala provavelmente foi abusada sexualmente. Isso são dados do Brasil. 30% dos brasileiros sofrem algum tipo de abuso sexual. Feito, na maioria das vezes, por padrastos, pai, avós, cunhados da família ali, primos. Na maioria das vezes são pessoas próximas. E o dado mais assustador é que quase 80% das pessoas que abusam, chuta o que aconteceu com elas. Elas foram abusadas. Se não for curado em você, irmão, sabe o que pode acontecer? Você continuar transmitindo essa maldição para outras pessoas. Eu estou abrindo a minha ferida para você aqui. Mostrando algo que um dia foi ferida e que agora é uma cicatriz. E de repente você não tem uma história como a minha. Só que você tem a sua história. E aí eu te pergunto, qual dor dói mais, irmão? Um corte de 30 centímetros no meu braço ou um furo de alfinete no seu braço? O que dói mais para você? Um furo de alfinete no teu braço. Você pode ter empatia com a minha dor, mas você nunca vai sentir a minha dor. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque você já ouviu muitas histórias de pessoas aqui em cima, com o microfone na mão, falando da vida dela, e de repente você está sentado aí, e você está, nossa, glória a Deus pela cura dele, e é por isso que eu não peço para Deus olhar para mim, porque minha dor é muito pequena comparada com a dele. Irmão, a sua dor é a sua dor, e Deus olha para a sua dor, Ele entende o tamanho que ela tem, Ele sabe o que isso gerou de bloqueios em você e o que você carrega até hoje. De repente é um bloqueio de rejeição. De repente você não sofreu escassez como eu sofri. De repente você tem uma infância que você teve tudo, menos a presença do teu pai e da tua mãe. E aí o teu bloqueio é rejeição, abandono. Você precisa resolver esse negócio, sim ou não? De repente você tem vários irmãos, e a tua mente, por alguma coisa que aconteceu na tua infância, a tua cabeça gerou um seguinte significado: meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão X, e eu sou o que ninguém gosta. Rejeição. De repente você foi esquecido 10 minutos na escola, porque teu pai e tua mãe ficou até um pouco mais tarde no trabalho, só que você foi a última pessoa a ser retirada da escola. E sozinha lá você sofreu, e você sentiu a dor do abandono. Nossa, pastor Diego, é algo tão pequeno. Pois é, para uma mente de uma criança. De repente ela deu um significado gigantesco de abandono. E você acha que isso é algo pequeno, é algo... Só que hoje você não consegue ficar sozinho. Hoje você tem medo de arriscar. Hoje você tem medo de contar um testemunho aqui na frente que Deus fez na tua vida. Aí você pede para alguém contar o testemunho, porque você fala assim, você é louco subir lá em cima e falar em público. E você acha que medo de falar em público é algo normal. Não, irmão, não é normal. Você tem um bloqueio aí nas suas emoções, precisa ser curado, precisa pedir ajuda. Eu quero ler um texto, para a gente caminhar para o final. Salmo 38, 21 e 22, diz assim. Salmo 38, 21 e 22. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Irmão, corre para os braços do Senhor. E enquanto você está nesse lugar de pedir socorro, busque também os seus amigos. Não são colegas e não são pessoas que você vai buscar opiniões. São pessoas que estão dispostas a sangrar contigo, a orar contigo, a guerrear contigo, pessoas que terão coragem de apontar o dedo na tua cara e te confrontar se for necessário. Carlos e Alari são grandes amigos que nós caminhamos há muitos anos juntos. A nossa amizade é verdadeira mesmo, porque eu xinguei eles algumas vezes, e eles continuam me convidando para ir na casa deles. E irmãos, tem algumas amizades que você vê a riqueza. Quem tem filhos aqui? Quem tem 2 filhos? Quem tem 3 filhos? Olha só, as mãos vão baixando, né?
Quem tem 3 filhos, ou mais, né? Quem tem 3 ou mais? Irmão, se você que tem 3 filhos ou mais, é convidado para ir na casa de alguém, preserve essa amizade. Porque depois que você tem 3 filhos, são poucas as pessoas que te convidam para ir na casa delas. É muita gente, cara, na casa. Eu com 3 filhos continuei sendo convidado para a casa do Carlos e da Lari. Então é uma amizade verdadeira. E quantas vezes nós nos confrontamos na mesa, de bater na mesa e falar algumas verdades, olhando nos olhos uns dos outros. Quantas vezes na frente, acho que a última vez foi na frente, já tinha discutido, tinha que discutir, e aí na frente da casa, o Carlos estava nesse dia? Estava. Ele estava em silêncio, quem estava batendo boca era eu e a Lari. E a Raquel do lado. Procure ajuda de pessoas que vão falar coisas olhando nos seus olhos que outras pessoas não têm coragem de falar. Pessoas que sangram com você, pessoas que oram com você, pessoas que se alegram quando você conquista algo. Pessoas que ficam felizes com a tua felicidade, pessoas que se entristecem com a sua tristeza. Pessoas que choram com você, e não um choro forçado, pessoas que sentem a tua dor. São muitos desses, irmãos? Não são poucos. Você não precisa de muitos, você precisa de alguns amigos. Alguns amigos que de vez em quando te pegam pelo colarinho e te falam, vamos até o altar. Porque você está meio mimizento, o que você está precisando é tomar uns tapas na cara no altar. É o Senhor te confrontando. Vou ler um último texto e a gente finaliza aqui. Salmo 40. Diz assim: depositei toda, repete comigo, toda. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. Quem aqui foi retirado de um poço de destruição, irmãos? Eu fui retirado de um poço de destruição. O Senhor quebrou em mim uma maldição. O Senhor quebrou na minha vida. Ele encerrou algo na minha vida. Eu fui retirado de um poço de destruição. De um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, aleluia. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Quantas maravilhas tem feito, ó Senhor meu Deus. Não se podem relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são mais numerosos do que se podem contar. Botei toda a minha esperança, toda a minha confiança no Senhor. No Deus que não me desampara, no Deus que não esquece de mim, no Deus que é soberano, que conhece o meu primeiro dia na terra, e Ele conhece o meu último dia na terra, e Ele conhece toda a eternidade. Irmãos, nós já sabemos o final da história. Se você participou do Enraizados de algumas semanas atrás, não importa se você é pré-tribulacionista, e aí pastor Igor? Não importa se você é mid, não importa se você é pós, aleluia, cadê a galera pré aí? Cadê pré? Cadê a galera mid? Cadê a galera pós? Eu sou pós, irmão. Eu sou pós também, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. O ponto é, não importa se é antes, se é depois, o que importa é que a gente sabe o final da história e o nosso Redentor vive. O que importa é que quando nós fecharmos os olhos, em algum momento, que nós não sabemos quando, nós iremos olhar nos olhos dele, e por isso, toda lágrima que um dia saiu dos nossos olhos, ela será recompensada. Um dia, aquilo que foi ferida, vai ser só uma cicatriz, a gente vai se orgulhar. Preste atenção, irmão, o Senhor Jesus, Ele carrega ainda hoje, marcas no seu corpo. E sabe qual é a grandeza disso? O Senhor poderia escolher não carregar marcas no corpo.
Só que na minha pequenez, na minha análise, no meu entendimento, o meu entendimento me leva a crer que o Senhor Jesus, Ele olha para as marcas, para se lembrar que aquilo representa amor, que aquilo representa propósito, que aquilo representa uma missão que Ele carregou enquanto Ele estava aqui na terra. O que me faz olhar para as minhas marcas, o que me faz olhar para as minhas feridas que foram curadas, essas feridas que foram curadas me fazem olhar para Ele, me fazem olhar para o amor que Ele derramou, que Ele derrama constantemente sobre mim e sobre você. Não importa quais são suas feridas, irmão, o que importa é que tem um altar que tem cura. O que importa é que tem um momento que o Senhor te chama, e fala: ei, até quando isso vai ser uma ferida aberta? Até quando você vai deixar isso te diminuir? Até quando você vai deixar isso fazer com que você se sinta inferior? Até quando você vai olhar no espelho e vai se sentir pequeno, derrotado? Não é pra mim, eu não sei falar, eu não tenho talento. Até quando, irmão? Fala comigo: até hoje. Não mais. E não é simplesmente uma mensagem motivacional. Irmão, eu não estou nem aí para você ficar motivado. Eu estou muito aí para você olhar para o dono da cura, para aquele que tem o remédio para toda dor, para aquele que costura a ferida aberta. Vai doer, tem que limpar, só que depois é algo que não dói mais, é algo que vira remédio para a cura e para a dor de outras pessoas. Até quando você vai continuar com ferida aberta, irmão, enquanto o Senhor está te chamando para ser um bálsamo de renovo e cura para outras pessoas? Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos terminando, preste atenção. A tua dor, a tua ferida, aquilo que te destruiu um dia, está intimamente ligado, preste atenção. Aquilo que dói em você, aquilo que é ferida aberta, está intimamente ligado com o teu propósito. Mas para que vire propósito, primeiro isso aqui precisa ser curado. Pessoas podem estudar sobre abuso e falar sobre teoria. Eu vivi na prática, eu consigo falar sobre isso, porque eu fui curado. E hoje eu consigo olhar nos olhos de uma pessoa e falar: ei, tem um Deus soberano, que eu não sei te dizer o porquê Ele permitiu, mas eu sei te dizer que Ele permitiu, porque Ele tem algo grandioso na tua vida. Por favor, se permita ser curado, porque aí a revelação vem depois. Dá o passo e o resto Ele te mostra. Ele mostra. Não importa, irmão, qual é a tua ferida, mas se você precisa pedir ajuda, hoje é noite do joelho dobrado e noite de cura do Senhor para você. Se você deseja receber uma oração específica sobre cura nas emoções, cura na tua alma, hoje é um dia que o Senhor vai trazer alinhamento na sua alma e no teu espírito.